Oi! Vou falar hoje com vocês do nosso pé. Tem uma situação em relação ao nosso pé que precisa ser vista com bastante atenção. A gente tem uma estrutura no nosso pé que chama arco plantar. Essa estrutura ela é responsável pelo nosso equilíbrio, pela nossa marcha, pelo jeito que a gente sobe e desce escada, pela força que a gente põe nos nossos saltos. Então, pra gente que trabalha com dança, gosta de dançar, gosta de fazer zumba, fazer inclusive outros esportes também, futebol, vôlei, basquete e tal. É legal a gente saber conhecer as estruturas que funcionam quando a gente está requisitando em determinado movimento ou em determinada atividade. Então eu separei aqui tem uns tópicos aqui na frente para eu não esquecer de falar nada e vou tentar fazer o vídeo rapidinho, render, e depois eu vou ensinar alguns exercícios pra gente fazer, pra gente primeiro ver se o nosso pé tá com as estruturas certinhas, organizadas e depois pra gente fomentar que isso aconteça se não tiver e fortalecer também as estruturas. É bom. São exercícios que ajudam na coordenação, na força e ajudam também a fortalecer essas estruturas responsáveis pela saúde do arco plantar e aí a saúde do corpo todo no modo geral. Porque quando a gente tem um pé que ele tá plano ou ele tá cavo, eu vou explicar isso tudinho para vocês. Isso tudo pode influenciar em dores que a gente pode vir a ter nos tornozelos, nos joelhos, no quadril e até na coluna lombar, certo? Então eu vou mostrar aqui primeiro para vocês estruturas ósseas envolvidas neste esqueminha que eu tô falando para vocês. Então aqui tem os ossos que formam o pé e o tornozelo, certo? Então aqui, ó, chama tíbia, é o pé, que é o osso que tá, é o osso da nossa canela. É o osso que vem desde aqui do tornozelo até o joelho. É um osso grande e bem forte. É aquele ossinho que a gente dá uma batidinha e vê estrela e fica roxo, tá? Depois, atrás dele, a gente tem um outro osso que ele é bem mais fininho, mas que a gente não consegue identificar no toque, porque ele é interno à musculatura da batata da perna, tá? Então, a gente não consegue sentir esse ossinho, mas ele tá lá, ele ajuda em dissipar a questão do peso e dos impactos dos exercícios que a gente está fazendo. Aqui a gente tem o que chama talos, ele é bem grandinho, assim, bem forte, bem compacto, porque ele tem essa função de sustentação, né? Então ele é bem fortinho. Aqui é o do calcanhar, ele vem aqui, ó, e ele tem essa ponta aqui embaixo, que é bem a sola do nosso pé, o calcanhar mesmo, tá? Aquela parte gordinha do pé. Chama calcâneo esse osso. E aí a gente tem aqui, ó, as estruturas dos ossos társicos, metatársicos e as falanges dos dedos, certo? As falanges. E aqui embaixo, aqui, ó, a gente tem uma estrutura que chama fáscia plantar. Essa estrutura, se ela tiver inflamada ou encurtada, alguma coisa assim, ela pode colaborar para que a gente tenha o problema do pé chato. Vou mostrar para vocês agora como eu fiz para identificar um pé chato para você. Aqui em casa ninguém tem pé chato, então eu tive que fazer uma coisa para vocês verem. Então aqui, ó, por exemplo, como que faço, professora, para saber se meu pé é chato ou não? Aqui, ó, vendo, ó, passa tinta na sola do pé, carimba o pé numa folha de papel e aí você consegue identificar. Esse aqui é o pé do João Pedro, do meu filho. Esse é um arco de pé saudável, certo? As estruturas da frente do pé dialogam com as estruturas do calcâneo. Então a gente tem essa ponte entre essas estruturas e essas estruturas. Então, este pé é um pé saudável. É um pé de uma pessoa que vai conseguir desempenhar melhor as funções, tanto de caminhada, de postura e as funções nos esportes ou nas atividades diárias que você resolver praticar, que você gosta de fazer. Este aqui, ó, é um pé cavo, certo? Então, as estruturas daqui da frente do pé não
se comunicam com essa estrutura do calcanhar. Então, ó, tá vendo que tem aqui um vazio? Uma coisa que passa direto, significa que essa parte todinha do pé dele aqui, ó, fica flutuando quando ele tá em pé, quando ele tá paradinho. Então, isso aqui causa dor, pode causar, não na criança, algumas crianças até sentem, mas assim, num longo prazo, se o pé dele continuar tendo essa marquinha, ele pode desenvolver problemas no tornozelo, no joelho, no quadril, na lombar, tá? Então tem que prestar atenção nisso, que é o pé do Gabriel, do meu sobrinho. E aqui eu achei que era pé chato, mas não era. É o pé do marido. Ó lá, ó. Tá vendo? Mas aí eu preenchi aqui, ó. Então, se a sua pegada ficar assim, ó, retinha aqui, dando a volta, o pé inteiro pisando no chão como se fosse uma tora, assim, sem manter essa curvatura aqui, ó. Se isso aqui inteiro ficar preenchido pela tinta que você marcar no seu pé, aí você consegue identificar que o seu pé é chato, certo? Ah, professora, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que a gente precisa entender o funcionamento do nosso corpo, a gente precisa identificar, a gente precisa se conhecer, é uma questão de autoconhecimento também. Então, às vezes a gente está suando a camisa para desempenhar um passo de dança ou algum exercício que o professor de esportes está cobrando da gente e a gente não está tendo essa clareza de como é a estrutura mesmo do nosso corpo. Então, trouxe essa aula para vocês, certo? Então, assim, o pé tem 28 ossos, 32 articulações, todas as estruturas do pé têm que estar mantidas e preservadas para que a gente tenha o máximo de desempenho nas atividades. Tanto as atividades esportivas, tanto as atividades de dança, quanto as atividades do dia a dia mesmo, tá? A caminhada, uma corridinha para pegar o ônibus, subir e descer uma escada rapidinho. Então, tudo isso vai ficar influenciado, certo? Deixa eu ver o que mais que eu não falei. Postura, joelho, quadril, lombar, tudo bem. Corrida, marcha. São as partes, isso mesmo. Base do pé. Então, a função principal do arco do pé é distribuir o peso do corpo e absorver os impactos, certo? Então, a absorção de impacto e distribuição de peso é com o arco do pé. Façam o teste, passam tinta no pé de vocês, marquem numa folha de papel e observem o que esse carimbo tá falando para vocês, certo? Uma coisa que é importante falar é assim, crianças até os 6 anos podem ter o pé plano, isso é natural, é o pé plano da infância, certo? E aí a gente tem que ficar de olho nas crianças mais velhas, 7, 8, 9 anos, que aí sim, isso pode começar a vir a ser um problema, tudo bem? Causador, tá bom? E a gente pode também observar, por exemplo, né, a gente, pessoal mais velho, né, adulto, jovem, terceira idade, também pode fazer esse teste do carimbo do pé para identificar se tem esse problema, e aí eu vou passar uns exercícios agora para vocês saberem mais ou menos como ajudar. Não vai resolver, porque a gente consegue modificar nas crianças, as crianças menores. No adulto uma coisa já fica mais ou menos consolidada, mas a gente pode fazer os exercícios para ajudar a aliviar a dor, a fortalecer as estruturas, a flexibilizar essas estruturas que podem estar mais contraídas e aí com isso aliviar um pouco a dor, certo? Então, ó, vou virar aqui para vocês verem. Eu peguei esses são os materiais que a gente vai usar, certo? Ó, bolinha e bolinha de gude, certo? E uma folha de papel amassadinha, tá? Então, para ajudar, vocês podem amassar a folha de papel, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu já tinha falado sobre isso em um outro vídeo de alongamento, mas eu vou repassar esses materiais. O cabo de vassoura. Então, assim, o cabo de vassoura, a gente faz esses exercício aqui, ó,
que no primeiro momento, para algumas pessoas, pode ser muito dolorido, tá? Se a gente fica em pé e deixa o peso do corpo aqui, ó, tá? Mas é muito importante, repara como abre, ó, tá vendo, ó, a estrutura do pé, ó. Ela dá uma abertura assim, ó, tá vendo? Ó, ele se espalha em cima, tá vendo? E isso é muito bom, muito saudável pra gente manter e recuperar essas estruturas, certo? Do arco plantar e evitar, assim, alguns problemas até mesmo de coluna que a pessoa pode ter ou nos joelhos. Muita gente reclama de dor no joelho e não sabe que fazendo esses exercícios você pode aliviar um pouco as dores também que vêm do joelho. Tudo bem? A bolinha de tênis, aquela coisa que eu falei na outra aula, além de você fazer esse trabalho de vai e vem aqui, ó, você também, ó, repara como o meu pé, ele desce em cima da bolinha, assim, ó, tá vendo, ó? Repara como o meu pé desce aqui, ó. Então, isso aqui é super legal você fazer pra também reavaliar essas estruturas, soltar um pouco a musculatura, aquela fáscia plantar, que é super importante, ó, repara aqui, ó, tá vendo, ó, e isso tudo em pé com o peso do corpo em cima da bolinha. Tem também aquele de amassar a bolinha assim, ó, você vai amassando, tá? Super importante. Outro exercício, com pedras, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai pisar em cima da pedra, tá vendo, ó? Você vai encher, por exemplo, uma caixinha de sapato de pedras de vários tamanhos diferentes e vai fazer a criança ficar pisando ali, ó. Pisar assim, ó, nas pedras. Muita gente, quando vai pra praia, fala, ai, meu Deus, meu pé nessas pedras, meu, é super saudável. Andem descalça na grama, na areia, nas pedras, até mesmo em casa. É super saudável, mães. É bom a gente andar de chinelo no frio, tudo. Aqui em casa as crianças andam descalço até no inverno, né? Todo mundo só de meia dentro de casa. Tem a meia de sair e a meia de ficar em casa. E isso é importante para manter essas estruturas da planta do pé saudável, tá? Então, pisar nas pedras, enche uma caixinha de sapato de pedra e bota as crianças para ficar pisando assim, ó, tá? No começo vai doer um pouco, mas depois o pé acostuma e a gente consegue fazer sem sentir muita dor, tá? Bolinha de gude. O que a gente vai fazer com a bolinha de gude? A gente vai passar essas bolinhas daqui pra cá, pegando com os dedos. Ó. Esse trabalho de pegar a bolinha de um lado pro outro, assim, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Pra manter o pé saudável. Então, a gente vai pegando, ó. As crianças adoram brincar disso. Ó, tá? E a gente vai passando de um lado pro outro. A gente pode também pôr no chão, assim, ó. Coloca as bolinhas todas aqui. E aí, a gente vai passando e vai tentando colocar dentro da caixinha, assim, ó. Todas, ó. Tá? Isso aqui é um trabalho super importante. Parece até brincadeira, mas é super legal fazer essa atividade, tá? E por último, esse aqui que é o que eu gosto mais. Você vai pegar uma folha de papel, vai esticar ela com os pés e aí você vai começar a rasgar. Vai segurar e vai rasgar, ó, tá? E vai tentando rasgar, ó, com os dedos do pé, ó. Ai, meu Deus! Ó. Aí que a gente vai rasgar mais uma. Antes de terminar o vídeo, eu vou rasgar mais uma vez. Ah! Ó lá, tá? Então, façam esses exercícios, tá bom? Deem a real importância pro corpo de vocês. Saibam que vocês vão habitar esse corpo durante muitos anos e cuidem. Nosso corpo é nosso templo, a gente precisa cuidar, aprender a cuidar dele, tá bom? Beijo grande da professora. Tchau!